Olá, tudo bem? Me chamo Nayara Poeiro, advogada, sou especialista em direito médico e trabalho hoje em dia num departamento jurídico de um hospital privado. Então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre a experiência do paciente e como a gente pode prevenir conflitos com relação a essa experiência. Bom, a experiência do paciente, ela tem diversas vertentes, ela não é somente o que a gente pode dizer, o que acontece dentro da hora do tratamento, né, no momento do tratamento desse paciente. A gente pode dizer que hoje, nas unidades de saúde, a gente entende que as experiências do paciente, do cliente, dentro das instituições, são serviços que levam mais conforto, segurança, tranquilidade aos pacientes, seus acompanhantes, a gentileza, a cordialidade, a atenção dos hoteleiros, cada vez mais permeiam entre as equipes de apoio assistencial e atendem o público do hospital, da instituição de saúde, da clínica. Ou seja, a experiência do paciente, ela começa na porta. Na hora que você está sendo recebido, na recepção deste hospital, desta clínica, deste consultório. Então, hoje em dia, vem se pensando muito na experiência do paciente de uma forma mais humanizada, né? Com que isso ocasione um sucesso de tratamento. A gente sabe que a gente não pode, na medicina, a gente não pode prometer a cura, mas a gente pode sim tratar aquele paciente com uma possível cura. E se não tiver a cura, que ele tenha um tratamento de forma adequada, humana, respeitosa, que atenda a todas as suas necessidades clínicas e também psicológicas. Afinal de contas, quem está em tratamento médico, tanto os pacientes quanto os acompanhantes, acabam sofrendo desgastes emocionais, né? Então, a gente precisa prezar por isso. Então, no momento que a gente entra na entender o que se passa com esses pacientes, com esses acompanhantes, com esses profissionais que o permeiam, né, desde a entrada até a sua alta, faz com que o tratamento flua, tenha um fluxo muito importante para que tenha o sucesso da cura ou de uma qualidade de vida importante para esse paciente. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a experiência do paciente é a somatória de todas as interações voltadas pela cultura da organização que influenciam a percepção do paciente por meio da continuidade do cuidado. Ou seja, a gente vê que os valores das instituições, né, hospitalares, consultórios, e tudo que permeia a saúde faz parte dessa experiência, né? Estudos comprovam que a experiência desse paciente sendo prezada desde o início, o seu sucesso é muito, muito, muito grande, inclusive na cura desse paciente, inclusive no tratamento desse paciente, você consegue conversar melhor, o melhor entendimento com esse paciente e entender que quando isso acontece, você consegue entender o dia a dia desse paciente, você consegue ver as necessidades dele e sim melhorar todo o fluxo de tratamento, o entendimento da doença, a importância de uma determinada medicação, a importância do que é, como é dito para esse paciente, para que ele entenda. A gente tem que perceber que muitos pacientes não vão entender o que a gente diz, né, da forma como a gente diz, por causa da sua escolaridade sendo um pouco mais baixa, né? Então, a gente tem que falar com a linguagem desse paciente, né, no nível que ele vai entender, né, deixar a parte técnica para os técnicos e falar com esse paciente de uma forma que ele consiga entender a importância também dele participar de todo esse processo. Porque a gente, hoje em dia, temos que prezar
pela participação de todos, acompanhantes, a equipe multidisciplinar, né, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, a hotelaria, né, que quem é que vai limpar lá o quarto, né, a pessoa que está entregando a comida, a nutrição. Então, tudo isso faz parte de um todo para um sucesso, né, dos pacientes, do tratamento, inclusive para evitar conflitos. O que é que acontece? A gente entender que conflitos muitas vezes acontecem pela falta de comunicação. Muito do que a gente vê é por falta disso. A pessoa não entendeu o porquê daquela medicação, a pessoa não entendeu por que está tão frio, porque a gente sabe que tem normas que regulamentam até a temperatura que tem que estar dentro de um hospital, de um quarto de hospital. Então, às vezes as pessoas, a grande maioria, não entende os motivos. Então, acaba que os conflitos acontecem pela essa falta de informação e pela falta também, principalmente, de empatia com o paciente, com o colaborador que está trabalhando ali, porque todo dia a gente tem problemas, gente. Então, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para entender esse caminho. Então, a gente perceber, dar um pouco de atenção, entender por que aquela pessoa está daquela forma um pouco mais agressiva, ela está um pouco mais triste. Então, a gente ter um olhar diferenciado para esse paciente, para o acompanhante também, e até mesmo o profissional que está ali, né, ao redor, percebendo toda aquela situação, vai evitar muito esses conflitos. Né? Não é fácil, o dia a dia é correria, ainda mais nesse tempo que a gente vive hoje, onde tudo é muito rápido, né? As notícias, as informações, tudo é muito rápido. Então, a gente precisa que a gente tenha uma sensibilidade. Então, a experiência do paciente vem permear esse tipo de situação, e assim, quando a gente consegue colocar no fluxo, ter um olhar melhor, conseguir ver a necessidade daquele momento, a gente pode evitar um conflito muito maior. Processos acontecem, muitas vezes, por conta de um bom dia que não foi dado, né? A pessoa, o médico, o técnico, ou quem quer que seja o profissional que esteja atuando naquele momento, não deu a informação correta, ou o jeito que falou foi um pouco incisiva demais, não teve uma sensibilidade para aquele momento, que algumas doenças já são tão sofridas, né? Algumas enfermidades já são tão sofridas, que as pessoas esquecem um pouco que a gente precisa ter um cuidado ao falar com o paciente, ao falar com esse acompanhante. Já todos estão em um momento delicado, dependendo da doença. Então, sim, a gente precisa observar a experiência do paciente. A gente tem uma ideia de que é só, vamos dizer assim, pesquisa de satisfação. Não é pesquisa de satisfação, porque que a gente tem que entender. A experiência do paciente a gente tem que ver como o todo, né? Satisfação é uma coisa particular, porque dois pacientes, por exemplo, podem estar tendo o mesmo cuidado, desde o início, todo com o mesmo cuidado, o mesmo protocolo de cuidado, a mesma dedicação das equipes, tudo igual. Mas a satisfação de um paciente é diferente da satisfação do outro. Porque cada um tem uma expectativa. A expectativa de um não é a expectativa do outro. Então, a gente tem que diferenciar essa experiência do paciente, que tem a ver com todo o cuidado dele no tratamento, a satisfação do paciente, quer dizer que é a satisfação do cliente. Por quê? Exatamente pelo foro íntimo desse paciente, né, e do acompanhante. Então, a gente tem que ter essas nuances um pouquinho para entender. E aí, nessa satisfação e no íntimo desse paciente, que a gente vai
descobrir, né, algumas falhas, o que pode ser melhorado, o que a gente pode explicar melhor para esse paciente, né? Então, podemos usar diversas técnicas, uma conversa, envolver assistência social, psicóloga, questionários. Então, sim, envolver, fazer com que esse paciente, esse acompanhante, os próprios colaboradores participem desse momento, né, de interação da equipe. Ainda mais, por exemplo, se for um paciente e acompanhante que tenha longa permanência. Então, é praticamente a casa deles. Então, a gente precisa ter um cuidado, sim, muito maior. A gente tem que ter um olhar muito maior. Então, eles vão entender mais também um pouco do que acontece e da rotina do hospital, né? Horários, alimentação. Então, tudo faz parte. A experiência do paciente, normalmente, ela é mais voltada para hotelaria, né? Que é camareiros, né? Acesso e tudo. Só que hoje em dia, essa experiência do paciente, ela vai, como eu disse lá no início, desde a porta, né? O paciente e o acompanhante, normalmente, né? Também temos que lembrar deles, não podemos esquecer, que faz parte dessa experiência. Eles seguem uma linha de expectativas, de cuidado, de educação, de valores. Então, a gente precisa realmente entender. Tem dia, assim, que o profissional da saúde vai chegar também com seus problemas e que fazer com que essa experiência do paciente seja satisfatória pode dar um problemazinho, porque nós somos humanos e temos os nossos problemas. Mas se a gente tiver um fluxo, o próprio corpo, né, de trabalho pode perceber que esse colaborador está no momento também que não vai satisfazer e o fluxo não vai correr de uma forma tranquila. Aí que a gente percebe que a experiência do paciente ela não é voltada somente ao paciente, somente ao acompanhante, e sim também a quem está lá fazendo o cuidado, né? Tratando aquele paciente. Então, entender também que somos humanos e esse quem está sendo cuidado virá quem precisa do cuidado, né? Então, quando a gente percebe por trás, que eu digo, a gente pode também evitar conflitos, porque aquela pessoa está precisando de um apoio, de uma substituição, de uma folga, de umas férias, que ela precisa de um respiro, porque aquela cadeia de cuidado pode ter algum tipo de rompimento, né? Porque a gente tem que entender que é tudo um sistema, desde a porta até a alta. Então, esse sistema inteiro pode ter algum momento de interrupção? Pode ter, que é esse cuidado que está sendo interrompido por conta de situações alheias à nossa vontade. Né? Então, essa gestão, olhando como um todo e vendo as suas particularidades, faz com que a gente consiga ir direto à fonte, evitar um problema, ou se o problema já estiver instalado, da gente conseguir reverter as situações. No momento que a gente está em conflito, no meio dessa experiência do paciente, desse cuidado, a gente precisa ter um cuidado ainda maior, da gente acolher tanto quem está no cuidado, quanto quem está cuidando. Porque é uma via de mão dupla, o cuidado tem que ser feito e a gente precisa também de um profissional que esteja podendo cuidar. Então, a gente, nesse momento, olha para as partes e acolhe. A gente tem que ter esse acolhimento. Claro, vai ter situações que não, infelizmente, não vão ter conflitos resolvidos. Mas tudo que tiver ao alcance, a instituição tem que fazer. O médico, eu digo instituição como um todo, né? A equipe toda multidisciplinar para tentar resolver aquela situação com aquele paciente. Às vezes, esse tipo de acolhimento, que a gente pode chamar de uma reunião também com o corpo, né? Com as pessoas envolvidas, um acolhimento com
médicos, enfermeiros, e ouvir aquela reclamação, ouvir aquela situação, ela surte efeito extraordinário no atendimento, né? De perceber que aquela instituição olha para você, né? Que aquela instituição tem, sim, o cuidado, que tem a possibilidade de, sim, de ouvir e resolver a sua situação. E mesmo que não tenha uma resolução como você quer, você consegue dar alguma solução. Então, essa experiência do paciente também passa por isso no momento que o conflito já está instalado, tá? A gente, com essa experiência, a gente tenta prevenir, mas somos humanos e não somos 100% em tudo. Então, a gente não vai ter 100% de êxito na prevenção de conflitos, mas no momento que o conflito está instalado, a gente consegue dar uma solução para ele. Se você tiver uma experiência com esse paciente desde o início, seguindo o fluxo, seguindo de forma coesa todos os atendimentos, explicando de forma correta os seus tratamentos, as suas medicações, né? Trazendo para ele também a importância dele no tratamento. Então, quando ocorre um conflito, a gente consegue muitas vezes reverter. Quando não conseguimos, sim, pode acontecer da judicialização. Mas isso é um capítulo à parte, porque hoje em dia a saúde, né, ela está sendo muito judicializada, mas muito desses processos a gente consegue evitar com a experiência do paciente. Isso é comprovado de fato, tá? A gente consegue reduzir grandemente esses tipos de ações que a grande maioria, né, tem preocupações com relação a processos judiciais, mas muitos processos, quando ocorrem, normalmente não é por esse tipo de situação. A gente pode também dar como dica para melhorar as experiências de pacientes, como eu falei no início, a gente investe na recepção, treinar pessoas, né, para ser cordial no momento que a pessoa chegar ao atendimento, com exceção da emergência, que a gente sabe que a emergência, ela, né, tem a correria da emergência, mas sim de conseguir dar um suporte necessário naquele momento de início, entender a necessidade desse público-alvo, né? A emergência é o ar-condicionado, é a alimentação, entendeu? É um horário para fisioterapia, é que aquele horário, por conta da medicação, está um pouco mais sonolento. Tipo, entender essa forma, reduzir tempo de espera para exame, diminuir tempo de espera para um médico entrar em contato. Quer dizer, tem várias dicas para a gente conseguir, no caso de consultórios médicos, facilitar o agendamento, ter vários meios de comunicação para que esse agendamento seja feito, né? Tirar dúvidas, é aqui que eu sempre bato na informação, tirar as dúvidas de forma coesa, como ele pode entender, né? Falar a linguagem que ele entende. Se ele não entende linguagem técnica, não fale de forma técnica com ele, vai continuar com dúvidas. Seja resolutivo, tire as dúvidas dele e, se tiver alguma coisa para resolver, tente resolver o mais rápido possível, né? Invista em treinamento de comportamento, treinamento de protocolos, treinamento de relações interpessoais é necessário. Não só para a experiência do paciente, mas para o convívio em equipe daquela gestão. Isso vai facilitar muito com que a experiência do paciente e o ritmo de trabalho flua. Por exemplo, posso dar um exemplo de uma pessoa que está na recepção tratando de planos de saúde. Não está dando certo, mas ela tem um traquejo maravilhoso com o paciente. Ela pode passar a trabalhar ali com aquele paciente. Não necessariamente a pessoa está na função correta,
né? Às vezes ela tem uma habilidade melhor para um campo do que para o outro, e isso também vai fazer parte da experiência do paciente, você perceber a sua equipe, o que é melhor para aquele momento, qual habilidade melhor vai atender naquele momento, para que tudo ocorra conforme o fluxo e esse atendimento seja satisfatório do início ao fim. Informe tudo na hora do que o médico for dar as explicações, o enfermeiro, o técnico de enfermagem for dar a medicação. Para que esse medicamento? Esse medicamento é para quê? Quais os horários? Tenha, ofereça essas informações. Prontuário eletrônico. Se nós temos um grande problema que todos, hoje em dia, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados e também das legislações do CRM, né, CFM, todas as legislações que a gente tem no nosso país, por conta dos sigilos médicos e desinformações. Então, prontuário eletrônico, a gente tem algumas regras para ser entregue. Mas não dificulte o acesso para esse paciente. Explique as regras necessárias por conta da legislação. Não diga que ele não possa ter acesso, até porque o prontuário é dele, né? São as informações dele. Mas eu digo isso porque em todas as instituições, a grande maioria, os pacientes querem ter acesso ao seu prontuário. Então, na hora de ter acesso ao prontuário, explique de forma simples por que ele não pode ter o prontuário, por exemplo, naquele momento. O prontuário está ativo, eu posso lhe entregar somente na sua alta, mas eu posso lhe explicar tudo o que eu estou colocando nele. Entendeu? Fazer com que ele entenda as coisas de uma maneira clara, de uma maneira sem imposições. Não, eu não posso lhe entregar por causa da legislação. Não. A legislação me diz isso, mas eu vou lhe informar da forma correta. Estou escrevendo tudo que eu estou lhe dizendo aqui, estou escrevendo, e na hora que o senhor tiver a alta, o senhor vai poder levar, vai no setor responsável e vai pegar seu prontuário. Entendeu? É assim. Abra de comunicação para canais efetivos, assim, rede social, e-mails, contatos telefônicos ativos, traga para ele momentos que ele consiga, né, trazer e levar informações, consiga ter um acesso correto de informações, canais de comunicação com as instituições, com o consultório, com o médico, que ele possa ter de forma rápida e eficaz, não mandar o e-mail e ficar sem resposta, né? Uma ligação que nunca atende, um telefone que nunca atende. Então, é um canal importante que você precisa ter um canal aberto com seu paciente, com seu cliente. Realize pesquisas de mercado, gente. Tem muito avanço tecnológico. Então, a gente precisa, o tempo todo, para a experiência do paciente, ter a maior facilidade dele ter o acesso ao seu tratamento, às informações. Então, a tecnologia também está ao nosso favor. Então, a gente precisa aplicativos, né? Deixar ele super bem informado, contatos telefônicos, entrar e ver o que é melhor para aquele paciente naquele momento. Como é que eu vou fazer por exemplo, nós tivemos um momento de Covid que ninguém podia ter visitas em hospitais. Como a gente vai fazer agora os boletins? Como ele vai conseguir ver a visita? Vamos fazer online, vamos fazer ligação virtual, né? Telemedicina, a chamada com os familiares e o paciente que pudesse atender. Então, a gente tem que ver essas pesquisas e ver o que está dando certo para a experiência do paciente, também tentar aplicar, adaptando a nossa realidade. Claro que a realidade de um hospital, a realidade de um consultório é completamente diferente da realidade do outro, mas sim observar o que está dando certo e adaptar para dar certo também onde você está, né? E busque a opinião dele. Busque a opinião do paciente. É ele que está sofrendo o cuidado. Então, às vezes, não quer dizer que temos protocolos a seguir, mas vamos deixar, aí ele vai escolher como ele quer ser cuidado, não. Por exemplo, como eu dei o exemplo da fisioterapia, ele toma uma medicação, aquela medicação deixa ele sonolento por um momento, né, do dia.
não pode trocar aquele horário daquela fisioterapia, por exemplo, por conta da medicação, ou passa a fisioterapia antes dele tomar a medicação, né? Trazer com que esse paciente participe também do seu tratamento. Que esse tratamento seja eficaz para todos, porque ele sabe o que ele está sentindo, só ele pode reportar, né, para vocês, e isso vai ser um passo muito importante para estratégias de melhoria de atendimento. Olha, eu acho que na recepção podia ser assim, eu acho que a nutrição podia ser assado. Então, quer dizer, fazer com que o paciente participe disso, o paciente, o acompanhante e também esses colaboradores, quem está lá na ponta trabalhando. Então, essas opiniões são muito importantes, tá? Porque assim a gente tira deles aquela sensação de que eu sou lá mais um número de prontuário. A experiência do paciente hoje em dia, ela vem para tentar humanizar o atendimento. Prestar atenção na pessoa, não na doença. A gente tem que perceber esse tipo de mudança de paradigma. Muito se via isso muitos anos atrás. A pessoa simplesmente chegava com uma doença, você tem a doença X, vamos tratar assim, assim, assado. Ponto. Hoje em dia, é necessário a gente olhar para esse paciente, falar de uma forma que ele entenda, entender a condição de vida desse paciente. Nós não estamos falando em caridade, nós estamos falando em humanização. A gente tem que ter um olhar diferenciado para cada paciente. A gente precisa humanizar o cuidado, o tratamento. Então, essa experiência do paciente, ela vem para isso. E quando a gente começa a olhar de forma mais humanizada, mais empática, e começa a olhar o paciente como ele é, sem ser a doença, e sim como ser humano que está lá com a doença, a gente consegue evitar muitos conflitos. Porque ele começa a ser tratado como o ser humano que ele é, e não a doença. Ele não é a doença. A doença, por um acaso, está acometendo a saúde dele. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de estudos das experiências do paciente, é exatamente para isso. A excelência do tratamento também faz parte da experiência do paciente. Se a gente conseguir colocar essa humanização, fazer com que esse paciente esteja lá, desde a entrada lá com a recepção, com a pessoa que está abrindo a porta pela entrada, até a hora da sua alta, o tratamento ele é muito mais eficaz, porque ele vai ajudar naquele tratamento. A gente tem que entender que o paciente, a doença também passa pelo estado psicológico, tanto do paciente quanto do acompanhante, inclusive também das pessoas que estão ao redor cuidando desse paciente, dos profissionais, porque nós nos apegamos a esse paciente. Sim, principalmente se for de longa permanência. Então, a gente precisa, de fato, que as pessoas tenham um olhar diferenciado para todos, para aquele que vai ser atendido na emergência, vai tomar um remédio e vai embora, e com aquele que tem longa permanência. O tratamento, ele vai ser eficaz, sim, já tem estudos dizendo isso. Então, a gente precisa com que esse fluxo de tratamento seja sempre bem cuidado, né? A gente tem que olhar para esse paciente para a gente entender, doutor, não tenho condições de tomar esse remédio, eu não trazer para ele oportunidade de dizer assim, então vamos lá, como é que a gente pode fazer, dar oportunidades, oportunizar novos tratamentos, se for possível, né, explicar aquela situação, ela não tem condições de estar naquele hospital, vamos nos movimentar para uma transferência para um lugar onde ele pode ir, fazer com que as famílias consigam interagir com aquele paciente, coisa que às vezes a gente não vê por situações N, né, por conta de distância, situação financeira. Então, assim,
temos possibilidades de melhorar esse tratamento desse paciente, de forma trazendo para ele esse tratamento numa conjuntura palpável mesmo, de trazer para ele que o tratamento dele, o horário que ele vai tomar o remédio, a fisioterapia que ele precisa fazer, até o momento do lazer que ele precisa ter, porque nós não somos só matéria, nós temos o psicológico que a gente precisa cuidar, a gente vê isso, estamos chegando, inclusive, em índices de suicídio muito altos por conta dessa falta de humanização que a gente tem. Então, a gente precisa que essa experiência ela caiba dentro do tratamento. Ela faz parte, ela é parte integrante do tratamento, não só a parte do medicamento. Porque assim você vai conseguir o engajamento desse paciente para esse tratamento. Porque se você não tiver uma equipe que esteja lá apoiando, segurando na mão muitas vezes, esse paciente não vai querer tratar ali, aquele paciente vai querer ir embora dali e nunca mais vai voltar. Né? Num consultório, num hospital, numa clínica, ele não vai querer mais voltar, né? Porque ele não tem não teve um tratamento humano, cordial, né? Então, é esse tipo de experiência do paciente que a gente precisa entender, essa mudança de paradigmas, sair um pouco dessa visão só de cuidado, quanto mais melhor, sair um pouco da visão mercantilista da medicina, né? De só trabalhar, esquecer o motivo que você está trabalhando, que é de cuidar de pessoas, tratar pessoas, cuidar e salvar vidas. Salvar vidas não necessariamente quer dizer que você vai achar a cura. Salvar vidas quer dizer que aquela pessoa que tem uma doença incurável vai ter uma qualidade de vida. E a qualidade de vida dessa pessoa vai também perpassa pela experiência do paciente. E essa experiência, tudo isso que eu estou falando aqui nesse momento, é para vocês entenderem que todo esse momento vai evitar um conflito lá na frente. Vai deixar com que muitos aborrecimentos, ouvidorias, reclamações, em redes sociais hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas trazerem para as redes sociais suas insatisfações. Então, a gente tem que perceber mesmo, né, a humanização do tratamento, né, de forma correta, cordial, como eu já falei, né, observando desde a entrada, o tratamento interpessoal dos colaboradores, a necessidade do paciente, a necessidade do acompanhante. Às vezes eles estão passando por um momento difícil que, de repente, um jurídico pode dar um esclarecimento para ele ali naquele momento, assistência social ajudar. Então, quer dizer, sair só daquele tratamento daquela doença. Então, você ter essa experiência, você ter esse acolhimento desde o início, vai evitar, sim, conflitos, vai evitar dissabores entre as equipes, vai evitar processos judiciais. Então, a gente necessita, de fato, que a gente observe como é importante a experiência do paciente na saúde do Brasil e do mundo. É isso que a gente tem que entender e levar cada vez mais, disseminar essa ideia de um fluxo, de um sistema de experiência do paciente, para que todos nós tenhamos nossos tratamentos eficazes, satisfatórios e, sim, se possível, achar a cura. Então, eu vim aqui para mostrar um pouquinho para vocês o que pode acontecer com a experiência do paciente. Espero que tenha esclarecido e, caso não tenha, pode entrar em contato, né, através das redes sociais. Então, eu fico aqui muito agradecida e espero que tenha passado para vocês um pouquinho do que é a experiência do paciente e como ela pode evitar os conflitos dentro das instituições de saúde. Muito obrigada.